Bem, nessa pílula 2 quero continuar então o tema, né? Então eu falei de exemplo da escravidão e poderia dar exemplos que vão ao infinito, né? Eu poderia falar da família, né? Dentro de uma visão, né, anterior, né? Por muito tempo a família era pai e mãe, e aí as variações a partir disso. Uma família patriarcal, matriarcal, uma família em que o pai morre ou a mãe morre, e precocemente, mas não, essa família não deixou de ser pensada a partir de um pai e uma mãe. Né? Obviamente que não haverá, né, continuidade da humanidade se não houver a fecundação, né, de uma maneira artificial, natural artificial, né, mas será necessário um espermatozoide, um óvulo, né, e assim a humanidade vai se perpetuando, mas o sentido de família mudou, né, ele foi desconstruído. Né. Nunca li um texto do desconstrutivismo falando sobre o tema, mas pensando com a cabeça de um desconstrutivista, a primeira pergunta que se faz é: mas o que é a família? Não está na hora de revisarmos e entendermos que família pode ser formada por um casal homossexual, pode ser formada por um homem solteiro, por uma mulher solteira, que a justiça acata para o gosto de alguns e para o desgosto de outros, mas pelo menos do ponto de vista judicial, da justiça, isso é aceito perfeitamente. Então houve aí uma desconstrução. E a partir disso, né, tantos outros temas podem ser, significados podem ser desconstruídos. O significado da palavra, né, a palavra é muito importante, né, e o desconstrutivismo, que não é algo recente, e eu vou falar da arquitetura na pílula 3, né, deu um gatilho, né, querendo ou não, deu um gatilho a uma discussão, uma crise semântica também, né, que é o que vivemos hoje. Um exemplo que eu dou é o exemplo da palavra negro. Né? Outro dia eu vi uma entrevista de um humorista, Marcelo Marrom, conhecido, né? Ele dizendo que para ele prefere ser chamado de negro, né? Porque para ele preto era uma palavra usada de maneira pejorativa. E outro diz: não, eu prefiro ser chamado de preto, não quero mais ser chamado de negro. Né? Quer dizer, sempre alertando para as nuances, né? Temos que sempre tratar tudo com nuances. Né? Isso é perigoso porque você esgarça convenções, né, éticas, né, a partir da interpretação da palavra, você cria o que o Pondé, né, o pensador brasileiro, contemporâneo Pondé, né, chama de crise semântica. Né, quer dizer, e eu faço minhas as palavras do Ricardo Mezan, que é um psicanalista. Existe uma palestra dele disponível no YouTube, que eu convido você a assistir, né, sugiro, que é um café filosófico, em que ele vai dizer que a palavra em si, ela não traz o mal. Né? O mal está no uso do pensamento, na ação e não no pensamento. Como ele diz, num divã de psicanálise, se a polícia estivesse ali e eu ouvisse o que a pessoa está falando, dentro dessa liberdade de pensamento, sem se preocupar com uma estrutura lógica, colocando para fora o que sente, muita gente ali no divã mata o pai, mata a mãe, mata o irmão e por aí vai. Né? E seria preso. Né? Então, na visão de hoje, essa pessoa mereceria cadeia, porque ela pensou daquele jeito. Né? Mas ela não agiu, ela não fará aquilo, ela simplesmente tem esse sentimento que ela guarda com ela. Então, o que seria da psicanálise, né, se as pessoas, né, tomarem sempre essas emoções como parâmetro, né, e algumas palavras como parâmetros simplesmente ditas. Né. Um exemplo interessante é aquele filme do Spielberg, né, com Tom Cruise, né, que é o ator que faz o personagem principal, né, o Minority Report, né, e que fala de pessoas que são presas por simplesmente pensarem, terem um pensamento,
são presas antes de tomar atitude, mas desconsiderando que as pessoas têm um livre-arbítrio. Né? Elas pensam em fazer, mas não necessariamente vão fazer aquilo que imaginavam fazer. Né? Então as pessoas são presas e no final do filme essa teoria cai por água abaixo, né? E as pessoas então param de ser presas por, por, uma, por se imaginar que elas venham a cometer um crime, porque pensaram, né? Porque há o livre-arbítrio. Né? Enfim, há uma crise semântica inócua, né? A palavra, aí já é uma opinião minha, é como bala de revólver. Se eu coloco a bala de revólver na mão de alguém, ela não faz mal a ninguém, ela fará mal na medida em que eu colocar essa bala no revólver e apontar para a cabeça de alguém, né? Ameaçar, coagir, né? Essa pessoa, impor o medo, né? Seja para assaltar, seja lá o que for. Então a palavra é um pouco isso. Né? A palavra em si, em tese, né, ela pode ter um significado que para um não é bom, mas para aquela pessoa não há intenção de agressão. Ela não necessariamente, usando aquela palavra, ela pode ser predicada, qualificada, né, por uma ação, seja machista, racista, etc. Né? Quer dizer, perdeu-se essas nuances, né? Porque se esgarçou, né? Foram esgarçadas uma série de convenções éticas de significado e que dão margem a isso. Né? Eu penso assim, e é assim e acabou. Se você não pensa como eu penso, né? Então temos uma divergência. Óbvio que o desconstrutivismo não pode ser tomado como um mal a priori. Né? Tudo é a maneira como as pessoas interpretam, como as pessoas tomam esse mecanismo de pensamento, de análise, né? E que podem ser mal usados. Né? Mas não acredito que um desconstrutivista tenha, né, os desconstrutivistas tenham criado esse mecanismo, pensado nesse mecanismo com o intuito de criar discórdia. Né? Então as coisas não podem ser vistas dessa maneira. As consequências, sim, podemos avaliar, devemos avaliar. Bem, como eu disse, aqui é simplesmente uma pílula, são opiniões, né, grosso modo, e obviamente merece estudos mais aprofundados. Isso não é um tema simples de ser entendido, de ser compreendido. Né? Merece uma leitura muito mais profunda, uma reflexão muito mais profunda que, infelizmente, a maioria não vai fazer. Né? Então, as discussões que a gente vê muitas vezes aí na imprensa, na internet, são discussões que não vão considerar o que eu estou colocando aqui. Porque se considerassem, talvez, muitas dessas brigas e desavenças, né, agressões, não aconteceriam. Né? As pessoas iriam se respeitar mais. Né? Fica até um convite para que você faça essa reflexão. Né? Como disse aqui, o canal não é um canal de política. Aqui não haverá políticos de estimação, né? Jornalistas de estimação. É um convite à reflexão. E tudo isso vai desembocar na arquitetura, que é o que eu quero tratar na terceira pílula. Resolvi desmembrar em 3. Né? E gostaria de terminar essa pílula convidando, então, mais uma vez, você a assinar a Pináculo, na descrição, o e-mail, para que você mande mensagem, peça para ser assinante, é gratuito, tá? A revista é pensada exclusivamente para estudantes de arquitetura, mas todos que têm interesse, arquitetos ou que têm interesse em arquitetura, são bem-vindos como assinantes. E eu conto com a sua colaboração. Né? Se você tem gostado dos vídeos desse canal, eu peço a você que compartilhe, que seja um seguidor, compartilhe com seus amigos e colegas. Né? Que eu gostaria, né? Quero transformar, né, o canal do Documenta aqui no YouTube, um dos grandes canais sobre arquitetura no nosso país. Né? E a Pináculo, como uma revista importante de arquitetura, também é essa a minha ambição e conto com a sua participação. Até a terceira pílula.